Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro neste começo de sabadão, com coisas muito interessantes e algumas para a gente dar boas risadas, porque nós passamos situações muito tensas no nosso país nesses últimos tempos. Agora que a gente está vendo a justiça avançando, colocando algumas pessoas muito pertinho da cadeia, isso cria um ambiente de desespero, por um lado, mas de muita alegria, por outra, muito sentimento, né, de realização de uma missão de ajudar essa gente toda a responder pelos seus crimes. Ontem à noite, eu fui assistir um show aqui no Rio de Janeiro, muito legal, da Marina Lima. O show começou mais cedo, terminou lá para as 10 horas da noite. E aí eu fui ver o celular, fui acompanhar e me deparei com uma notícia que aí eu comecei a rir sozinho, né? As pessoas que me viram pelas ruas me viram ali dando risada por conta disso aqui, ó. Eu falei, não é possível, gente, não é possível. Logo depois dessa gente ficar fazendo bravata para todos os lados, passo atrás no tarifaço. Trump recua e reduz taxas de carne, café e frutas. Pressionado pela inflação dos produtos nos Estados Unidos, o presidente decide cortar tarifas recíprocas em medida que dá alívio parcial ao Brasil. Não só o Brasil, tem outras nações também que, enfim, exportam para os Estados Unidos que tiveram ali um alívio, mas não tiveram a isenção total do tarifaço, que vai ainda gerar repercussões muito ruins para os norte-americanos, os estadunidenses, como mostrarei aqui para vocês. Daí veio essa situação, e aí me ocorreu algumas imagens que eu tinha compartilhado aqui com vocês mais cedo. Uma delas foi a bravata do Dudu Bananinha, dizendo que estava ali com tudo na mão, né, que se o Brasil abrisse mão da nossa soberania e rasgasse o processo do Bolsonaro, da Orcrim, que o Donald Trump, de uma forma muito camarada, reduziria tarifas aqui no Brasil. Isso ele garantiria, né, ou garante, né? Vamos ver o que ele estava dizendo? Vamos relembrar. Mauro Vieira, leia a carta do Trump. Para chegar à solução, sabe o que você tem que fazer? Trabalhar contra a perseguição política. Bota a base do Lula para votar a anistia, por exemplo. Meu amigo, minha amiga, você tem notícia que a base política do governo Lula está se mobilizando para aprovar anistia? Que está todo mundo com medo? Está todo mundo assim, nossa, vamos aprovar anistia porque o Trump está fazendo pressão contra a nossa soberania. O ministro Alexandre de Moraes, será que ele está sem dormir? Olha, eu vou rasgar tudo, vou rasgar a Constituição brasileira, né? Para agradar o clã Bolsonaro, agradar Trump, porque senão nós vamos ter as nossas tarifas aqui mantidas em níveis muito elevados. Isso vai destruir o Brasil vai ficar totalmente destruído. Será que está acontecendo isso? Vamos lá. Vocês vão dar um jeito na tarifa na hora, garanto, na hora. Então ele estava garantindo, né? Se o Brasil recuar, né, virar uma subnação com subgente, subpatriotas, aí a gente teria a redução nas tarifas. O que aconteceu na sequência, para a alegria do Dudu Bananinha, foi isso aqui, ó. Ele virou réu, agora está na marca do pênalti para se somar ao papai na papuda ou na papudinha. Vamos conferir aqui a notícia que ficou rodando ontem os principais telejornais. Vamos lá. A maioria dos ministros da primeira turma do STF votou para tornar réu o deputado Eduardo Bolsonaro. Ele é acusado de tentar coagir a corte. O primeiro a votar no plenário virtual foi o relator. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a denúncia da Procuradoria-Geral da República traz indícios razoáveis e suficientes contra o deputado Eduardo Bolsonaro do PL. O ministro, assim, traz indícios suficientes, né? Ele foi até ponderado, né? Porque os crimes estão aí para a gente ver, as provas são colocadas umas atrás das outras, né? Então, Dudu Bananinha, ele, logo depois que eu saí do show e tomei conhecimento do que estava acontecendo, eu não pude deixar de me lembrar da risadinha mais famosa do Brasil, talvez do mundo, do ex-gordinho, não sei como é que ele está hoje, né? Não deve estar mais gordinho, naquele concurso que ele fez com o irmão, a brincadeira que ele fez com o irmão dele ia ser mais alto, né? Que o irmão contaria uma piada e ele teria que segurar o riso, ele não poderia rir, porque se ele risse, ele perderia ali a aposta. Mas ele não aguentou, né? Aí, no lugar do irmão dele, eu fiquei enxergando o Dudu Bananinha, e a cena é essa aqui, ó.
Pois é. Então, Dudu Bananinha, eu acho que essa risada aí, de repente, deve estar atormentando o Dudu Bananinha, né? Ele deve estar recebendo algumas mensagens com esse tipo de situação. Os outros jornais repercutiram também, né? Na internet todo mundo repercutindo, alguns fazendo ressalvas, né? Como o Estadão. Tem jornal que também não quer dar o braço a torcer, fica apostando no quanto pior, melhor, né? Para nós, para a direita. Estados Unidos cortam taxas sobre café, fruta e carne, mas Brasil segue sob tarifaço. Aqui no caderno interno, né? Também uma menção. Café, carne, banana e açaí. Trump reduz tarifas para itens agrícolas. Brasil considera a medida positiva, mas insuficiente. O que acontece é o seguinte, o Brasil teve aí uma melhoria nessa condição sem ter feito nenhum tipo de recuo. O que isso sinaliza para essa gente do universo paralelo? Eles estão hoje aí nas redes, né? Te enganaram sobre queda das tarifas. Então, esses intelectuais, entre aspas, da direita, da extrema-direita, olha, não aconteceu nada, o Brasil ainda está sancionado. Olha, mas não adianta esconder, gente. Se tivesse ali uma ação específica contra o Brasil, que não está fazendo cócegas, está mexendo com alguns setores, evidentemente, mas está prejudicando mais aos estadunidenses do que o nosso país. Porque os fatos são esses aqui. Brasil bate recorde em exportações, importações e corrente de comércio no acumulado de 2025. Balança comercial do país encerra outubro com superávit de 6 bilhões 960 milhões de dólares. Então, não teve impacto, não está tendo impacto global na economia do nosso país. Muito pelo contrário, os mercados estão se abrindo, as exportações estão se abrindo também, o Brasil está diversificando as suas exportações. E os jornais específicos de economia atestam. Mesmo com desaceleração, o Brasil deve ter quinto maior crescimento entre países do G20 em 2025. Projeção para o Brasil de um crescimento de 2,4% em 2025. Quinto maior entre os países do G20. Aqui está a lista dos países que estão à frente do nosso país e veja qual o país que está atrás do Brasil nesse ranking. A Índia está em primeiro lugar, vai ter um crescimento de 6,6%, China em segundo, 4,8%, Arábia Saudita 4,0%, Turquia 3,5%, Brasil 2,4%. E depois vem os Estados Unidos com 2%, depois vem o Reino Unido com 1,3% e por aí vai. Então, o Brasil está numa condição de crescimento econômico superior, em termos percentuais, aos Estados Unidos. Moody's eleva a projeção de crescimento do PIB do Brasil para 2,1% em 2025, que é um crescimento que poderia ainda ser muito melhor não fossem as taxas de juros que estão sendo praticadas pelo Banco Central de 15%, que é uma anomalia que trava o nosso país. E aí tem todos os analistas em economia, porque não tem nenhum, gente. A gente não consegue encontrar nenhum analista no mundo que diga assim, não, o que o Trump está fazendo vai fazer com que a economia dos Estados Unidos surfe, eles estão estáveis, eles não estão preocupados com nada, o povo americano está com uma condição social maravilhosa, justiça social por todo lado, o país não está em nenhum tipo de conflito interno, né? Enfim, não é isso que está acontecendo. Impacto total do choque tarifário dos Estados Unidos ainda está por vir, diz OCDE. O que acontece é o seguinte, muitos setores nos Estados Unidos represaram produtos, compraram muitos produtos, fizeram muitas importações durante o período que o Trump estava ameaçando praticar as tarifas. Esse estoque que foi feito garantiu que os preços não fossem repassados imediatamente para os consumidores, na esperança desses importadores norte-americanos conseguirem depois uma flexibilização. Só que isso não está acontecendo e o estoque está se esgotando e eles vão ter que repassar os preços para o consumidor nos Estados Unidos. Resultado, a inflação vai subir mais lá. Então, essa bravata toda do Trump, se fosse exclusivamente em relação às questões políticas no Brasil, não deveria haver nenhum tipo de recuo, nenhum tipo de exceção em relação ao Brasil. Então, isso sinaliza que o passo seguinte será mais uma redução aqui no Brasil, para desespero dessa gente da extrema-direita. A questão toda é a seguinte, também, né?
eu tenho conversado aqui com vocês sobre como nós lidamos com esses fatos, com essas informações. Porque na bolha da extrema-direita, o Brasil está se arrebentando, o Brasil está um horror, a economia está ruim, está todo mundo ruim, o Lula está super queimado, enfim. E eles conseguem um certo sucesso com esse tipo de projeção que eles fazem para essa bolha. Isso pode ser atestado nessa pesquisa do Genial Quest que eu comentei com vocês nos nossos encontros anteriores. O ambiente de informação também contribui para o cenário desfavorável. A pesquisa mostra que 47% da população afirma ter visto mais notícias negativas do que positivas sobre o governo federal. Apenas 23% relatam o contrário. Então a pergunta foi: tem visto notícias mais positivas ou negativas sobre o governo Lula? Gente, 47% afirmaram que tem visto mais notícias negativas. 26% dizem que não veem notícias algumas e apenas 23% dizem que veem mais notícias positivas. Isso significa o quê? Que nós temos uma massa de informações e desinformações que tem um sentido mais negativo do que positivo. Isso porque a grande mídia fomenta isso e as redes sociais da extrema-direita são muito poderosas ainda. E durante o período eleitoral, nós vamos ter a manipulação dos algoritmos vitaminando ainda mais os aspectos negativos. Então, o que nós temos que fazer, nós do campo progressista? Continuar a pressionar o governo Lula para que tenha uma ação mais propositiva, mais ativa na comunicação, porque senão, gente, todo esse trabalho que nós temos todos os dias aqui de enfrentamento a essa gente fica bastante prejudicado, né? Eu fiz sugestões quando eu estive com o Pimenta, quando ele era ministro, e depois quando a gente conseguiu falar com o Sidônio, sobre essa importância, mas, enfim, ainda a coisa está muito ruim, e a pesquisa que está dizendo isso, não sou eu que estou dizendo que 47% das pessoas recebem notícias negativas, só 23%. O que se pode fazer? Comunicação intensa. Ter encontros de manhã cedo, mesmo que o presidente Lula não possa participar, ele não tenha paciência, enfim, não queira, mas é necessário que o governo tenha encontros de manhã cedo para explicar, para dizer o que está acontecendo, ter porta-voz, como acontece em quase todas as partes do mundo. No México, um dos exemplos que eu tenho sempre salientado, porque lá a presidenta está com índices que estão em torno de 80% de aprovação, isso não é pouca coisa, porque tem mídia de direita, tem grande mídia lá, tem igreja conservadora, tem as redes sociais, tem o governo norte-americano. Tem todo um conjunto de ações também, de algoritmos, que atuam contra o governo, contra as reformas que estão sendo feitas lá. E lá eles têm alguns antídotos, como nesses encontros matinais, um quadro, todas as quartas-feiras, que se chama Detetor de Mentiras, que eu já conversei aqui com vocês. Então fica de sugestão aí, quem sabe isso aqui chegue lá na SECOM, os assessores da SECOM, ou do próprio presidente da República, para ele perceber, olha, tem que fazer alguma coisa, né? O que acontece lá é isso, a presidenta está fazendo a exposição das coisas do dia e, de repente, faz um corte para apresentar o detetor de mentiras. Vamos lá. Detetor de mentiras, não se vaya. Aí chega o secretário de comunicação dela. Com seu permiso, presidenta. Pede permissão, né? Buenos días a todas y todos. Fieles a la estrategia de desinformación que han seguido desde 2006, políticos de oposición, comentaristas y en esta ocasión hasta ex consejeros del INE y del desaparecido. Então está dizendo, olha, desde 2006 há uma corrente de desinformações, né, que atacam o progressismo lá no México. IFE han lanzado mentiras contra la reforma electoral que no conocen. Então, especificamente, essas desmentidas que serão feitas, né, dizem respeito ao ataque que o processo de reforma constitucional no México sofreu em relação ao Poder Judiciário. En un ejercicio democrático, la iniciativa de reforma electoral se presentará luego de que la Comisión Presidencial realice foros y consultas. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Aí tem a vinheta e mostra o detetor de mentiras com as principais mentiras contra o governo. Desde la falsa extinción de la oposición y del voto libre hasta vão mostrando tudo aquilo que a grande mídia e rede social que eles fazem e vão desmentindo.
Isso vai ajudando as pessoas a encontrarem o contraponto e destruir a narrativa que é colocada sempre pelos grupos de direita e de extrema-direita. É o que a gente tem que fazer aqui no Brasil. Bom, eu estou nessa missão aqui junto com vocês e a gente vai conseguir, com certeza. Eu fico por aqui. Se você não está inscrito no nosso portal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, deixe o joinha e venha para o nosso clube de membros também, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Até mais tarde. Tchau!